pessoas, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Acredito que sim, né? Comigo também está tudo bem. Hoje falaremos mais uma vez sobre memórias da vovó, né? Memórias da vovó Sandra. E uma coisa assim que eu estava me lembrando hoje, que querendo ou não, algumas coisas ficam tão concretas dentro da nossa mente, que elas não se apagam. Pode, assim, enquanto elas estão acontecendo, no decorrer daquele período, né, ou daquela época que acontece, com certeza nós não temos, assim, noção que um dia ela poderá servir de história, né? Ou que seja boa ou ruim, uma memória que quando nós falarmos aí para as próximas gerações, nós não sabemos se aquilo será uma novidade, se aquilo será encarado com espanto ou com naturalidade, mas uma das memórias que eu tenho, que eu me lembro assim muito profundamente, né, é da loja Só Frango, né, lá em Brasília. Na verdade, a loja Só Frango, ela era considerada uma loja moderna. Primeiramente, ela era uma loja diferente, que ela era toda no azulejo e, e tinha uns franguinhos alaranjados nos azulejos. Se eu não estiver muito enganada, as lojas, pelo menos a que eu conhecia, mas eu acredito que era um padrão, porque eu me lembro de ver esse mesmo comércio, né? Porque na verdade vendia frangos, né? E um destaque era o frango assado. Então, se eu não me engano, era um azulejo com franguinho, o outro não. Um com franguinho, o outro não. E interessante que geralmente os frangos que eram vendidos assados, eram normalmente aos domingos. E eu não sei que pelo fato que eu ainda era muito criança, né, aquilo para mim era uma novidade, que quando nós somos crianças, tudo é novidade. Então, aquela máquina, né, que os frangos ficam rodando lentamente, vagarosamente, né? Como diz na música de um determinado cantor, o frango que roda lá na padaria. Então tem uma diferença, porque antigamente não se vendia frango assado em padaria, né? Ou em outros supermercados, como nós vemos hoje, de uma forma bastante natural. Naquela época era específico dessa loja. Ao meu entender, só da Só Frango, que eu não me lembro de vender em outros lugares. Por vários motivos, né, que eu não me lembro. Em primeiro lugar, era o comércio mais próximo da minha casa. Então, pela extensão do Gama, eu não sei se tinha outras lojas da Só Frango, eu não sei dizer. Eu sei que ela era uma loja diferente, né? Ela tinha um diferencial, ela era bem característica, né? Era um alaranjado assim bonito, os azulejos bem arrumadinhos. Era uma loja muito aciada, assim, um comércio, né? E eu não sei se tinha outras unidades. Então, na minha cabeça, era só naquele lugar, né? E eu, se eu não estiver muito enganada, que são coisas que ocorreram há muitos anos, ter visto em outros. Desculpa, né? Vovó gripada. Aí acontece essas coisas. Ter visto dessas mesmas lojas, só que talvez, né, o que vinha na nossa cabeça que era isso. Mas não cheguei a adentrar. Só ressaltando que na loja Só Frango, lá bem próximo da nossa casa, nós também não fomos assim tantas vezes, porque a condição de pessoa pobre evita, né, com que a pessoa usufrua daquele determinado objeto, daquele determinado produto, muitas vezes, né? Aquele que está em alta, vamos dizer assim, ou aquele que é considerado uma coisa assim de qualidade, coisa e tal. Para dizer a verdade, eu nem sei se a minha família chegou a comprar frango assado lá na Só Frango. Eu me lembro de nós já termos passado lá, termos comprado algumas coisas, né? Aí depois de muitos e muitos anos, eu me lembro de ter ido
naquele mesmo estabelecimento. Não sei se continuou sendo a Só Frango, eu acho que já não era, porque se não estiver fora da minha memória, não sei se é uma rede que eu poderia dizer, deixou de existir. Se não estiver me falhando a memória, se eu não estiver enganada, que é uma coisa que eu não posso garantir, talvez tenha uma unidade numa cidade em torno de Brasília. Mas eu não sei se é a mesma, não sei. Agora, independentemente disso ou não, comprar alguma coisa na Só Frango, a família comprava. Pode até não ser frango assado, mas o frango, né? Porque não vendia o frango assado. O frango assado era uma novidade. Mas vendia outros itens e principalmente muitos ovos, eu me lembro. E frangos, né? De outras. Frangos inteiros, frangos só partes, frango não sei o quê. E uma coisa que nos chamava muita atenção, que não chamava muita atenção não, que era comum, que era normal, pelo menos lá entre as pessoas pobres, igual nós, né, que fazíamos parte do grupo, do grande grupo, inclusive, de pessoas pobres, as crianças não tinham o luxo que as crianças têm hoje, nós podemos dizer que é luxo. Porque hoje, as crianças, muito embora pobres, elas têm mochilas muito boas, mochilas de rodinha, cadernos de diversos desenhos, diversos personagens, diversos artistas, jogadores, não sei o que costumam ser cadernos caros. Caneta com cheiro disso, várias cores de caneta, canetinha, né? Régua que tem vários tipos de desenhos e uma infinidade. Os materiais escolares hoje em dia são muito, muito atraentes, muito bonitos. Não é que naquela época não existisse, existia em menor quantidade, né? Era mesmo o básico. Os nossos materiais eram sempre os básicos. Eu me lembro que caixas de lápis de cor mesmo, eu só tive caixinhas de lápis de cor bem pequenas, aquelas pequenas ainda assim de 6 cores. Os lápis de escrever, os lápis pretos, nós só tínhamos, existia o número 1 e o número 2. E se eu não me engano, o número 1 era mais barato que o número 2. Só que era aquele lápis que o grafite já vinha quebrado. Aí toda vez que nós íamos apontar já estava quebrado, então o lápis não durava. E nada nosso era bonito, para nós já estava bom. Nem porque a nossa mãe dizia, vocês são ricos. Quando eu era criança eu morava na roça, eu não tinha isso, eu não tinha aquilo, eu não estudei. Eu nunca tive um caderno. Então nós, né, na nossa condição de pobre, nós achávamos que nós estávamos bem. Hoje em dia nós sabemos que nós não estávamos bem, nós estávamos regular, mas um regular ainda relativamente baixo. Porque nós não tínhamos o gosto de falar assim, eu quero esse caderno, eu quero esse caderno de desenho, eu quero dessa caixa de lápis de cor, não. Tinha aquela quantidade de dinheiro destinada para aqueles produtos, eles eram comprados, às vezes nós só íamos juntos, mas nós não podíamos opinar porque tudo era do mais barato. Inclusive eu me lembro que o caderno de escrever era o caderno da folha mais escura, bem escura, né? Porque era o mais barato. Caderno de desenho era daqueles que não era de arame, porque o de arame era mais caro do que aquele que era grampeado. Geralmente era caderno pequeno, mas era o que estava no nosso alcance, né? Lancheira eu nunca tive, ninguém dos meus primos, meus irmãos nunca tivemos lancheira. Quer dizer, quando chegou a ter já não era novidade. Eu particularmente nunca tive. E eu tinha um sonho de ter uma lancheira, só que eu nunca tive. Mas é a vida, né? Agora, uma coisa que muitas crianças faziam, muitas, e que não era humilhante, não sei o que, era nós aproveitarmos aquela sacolinha da Só Frango. Isso aí ficou um registro. Quantas e quantas crianças iam para a escola com a sacolinha da Só Frango? Porque quando comprava-se um produto, que inclusive já era um diferencial da época, era uma sacolinha relativamente forte, e ela, claro, né, que tinha a alcinha, e ela tinha um frango, se eu não me engano era um círculo preto, bem escuro, negro mesmo, com um franguinho alaranjado no centro, né, quase do tamanho do círculo. Então era assim até atraente, e se eu não me engano não tinha nada escrito, mas todo mundo sabia que era a sacolinha da Só Frango.
Eu, inclusive, levei material que era só, eu levava só o lápis, a borracha e o caderno, né? Porque eu não tinha régua, eu não tinha apontador, eu não tinha canetinha, eu não tinha não sei o quê. Mas só ressaltando que eu não era a única, para mim já estava bom, era melhor do que levar na mão. E muitos, eu acredito que essa época, pelo menos na escola onde eu estudava, que também era uma escola, né, bem lá da beirada da cidade, todo mundo sabe que o que é lá da beirada da cidade é o, né, todo mundo não precisa nem explicar. Eu acho que uns 80% dos alunos, é claro que eu não sei estatisticamente falando, mas como eram muitos, olha lá que uns 80% dos alunos ou até mais levavam o material escolar na sacolinha da Sofrango. E isso não nos impedia de rir, de cantar, de brincar, apesar dos problemas sociais que já nos circulavam, principalmente circulava, né, a minha família, isso não nos impedia de estudar. E assim, né, igual eu falo, apesar de tudo, muito embora, isso não me impediu de terminar o ensino fundamental, que naquela época era primeiro grau, o ensino médio, que naquela época era segundo grau, fazer faculdade, fazer pós-graduação, fazer diversos cursos, isso não impediu, né? Eu acho que talvez o mais importante seja isso. Mas quando se fala daquele comércio, né, da Só Frango, talvez o que tenha me marcado mais não tenha sido nem tanto os frangos, e sim os nossos materiais na escolinha da Só Frango. São coisas que ficaram bem gravadas aqui, ó, na memória da vovó.